E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal do YouTube. Hoje eu tô com um convidado muito especial. Eu falei seu nome errado quando você chegou aqui embaixo. Eu falei Rony Meisler. Tudo bem, mas você sabe que essa é a pronúncia. O Meisler é o tropicalizado. Ah. O meu avô lá na Polônia era Benjamin Meisler. Você falou certo. Então é certo. Errado. Deu um bug ali na hora. Mas, cara, eu tô muito feliz que você tá aqui hoje. Obrigado por esse bate-papo. E eu queria que você começasse se apresentando, cara, né? Todos que nos veem, assim, eu sou o Rony Meisler, eu sou fundador de uma marca que acabou se notabilizando no Brasil, que se chama Reserva. Depois a gente criou um grupo de marcas de moda, que se chamou Arenco. Mas eu acho que antes de ser um fundador, um empreendedor, eu sou vendedor. E eu acho que o empreendedor que não é vendedor, ele tem um problema sério. Né? É difícil até desassociar os dois, na verdade, né? Tem como, tem que saber vender. Ah, não gosto de vender. Então, puxa, como um sócio que goste, porque vai dar ruim esse negócio, né? Então eu sou um vendedor que fui me especializando numa dinâmica de negócios muito focada na construção de marcas com base em audiência, comunidade de produto, famoso funil ACP. Antes feito pela gente de uma maneira muito empírica. Né? Nem sabia que existia esse conceito, mas foi dando muito certo. Né? Assim, a gente foi percebendo que quanto maior era o propósito que a gente criava internamente, nossa comunidade interna, porque as pessoas falam comunidade, parece que é externa. Se você tem um escritório com 2 pessoas trabalhando, já existe uma comunidade ali. Como é que aquela comunidade está sendo, né? Se você cria ali um ambiente movido por valores fortes e por consequência você acaba criando uma cultura bacana, que todo mundo quer trabalhar, depois quando você for vender, você deixa essa voz do negócio, essa voz de marca transbordar, isso toca as pessoas e faz da sua marca mais do que um commodity, né? E a gente foi crescendo. Em 2020, a gente vendeu a empresa para uma empresa que se chama Arezzo & Co, que é da marca Arezzo, Schultz, sapateira, né? E eu brinco que foi um upsell de serviço, né? Porque a gente vende a empresa com um contrato de 4 anos de trabalho a mais da gente à frente desse negócio, liderando o braço de lifestyle e moda e roupa da nova empresa que se formou, e a Arezzo continuaria fazendo a parte de sapatos, né? E foi um negócio muito bem sucedido. A gente vende a empresa por 715 milhões de reais. Em 2020, ela faturava 400 milhões de reais. Legal. A gente leva de 2020 para 2024 para 2 bilhões de reais de faturamento da empresa, né? Fazemos a nossa sucessão, porque aí o empreendedorismo começou a vontade de empreender novamente, começou a bater no peito, e a gente sai agora no final de 2024 para empreender novamente. Então essa é a minha long story short aqui, a minha história. Legal, cara. E aí depois de uma jornada dessa, como founder, o que você tá buscando agora, assim? Aonde que tá a sua motivação que te faz sair da cama? O que você tá olhando? Olha, de 2 anos pra cá, Bruno, essa vida louca do empreendedor, né? Tá sempre ferrado de agenda, acorda cedo, dorme tarde e deixa a saúde em segundo plano. Num determinado momento, há 2 anos atrás, eu fui fazer aquele check-upzão que a gente tem que fazer todos os anos, os meus KPIs de vida, né, de saúde, estavam uma cagada. E aí eu falei, cara, sempre na minha vida foi família, 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 família. Em 6º lugar, o trabalho para dar orgulho para a família, né? E, cara, tô colocando em risco o que é mais importante para mim, eu tenho que voltar a me cuidar. Então eu voltei a fazer terapia, eu fui fazer um curso de meditação transcendental. Que legal. Eu tava dormindo em média 4 horas e meia, 5 horas há muitos anos por noite. Voltei a dormir pelo menos 7 horas por noite. Repriorizei a minha agenda de maneira que eu conseguisse ficar mais com a minha família, ficar mais com meus filhos durante a semana, minha esposa. Enfim, entrei num processo de autoconhecimento. Isso gerou uma produtividade não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional. Absurda. E o lance dos hábitos e dos produtos que eu comecei a consumir ou deixar de consumir, começou a me chamar a atenção, coisas que eu nem olhava num supermercado ou numa loja, eu passei a olhar. Faz sentido. E eu comecei a ver que, cara, a maior parte das marcas e produtos que eu consumia, importante dizer, quando eu saio da empresa, eu tenho 2 anos de no compete, então não posso fazer nada em moda, né? Mas na minha vida pessoal, por conta dessa coisa toda, eu comecei a consumir esses produtos. Os produtos eram gringos e muito caros no Brasil. Poxa, como é que deve ser essa indústria aqui? Por que não tem produto brasileiro? Se eu, que não me considero, né, um cara de alimentação saudável raiz, já estou querendo consumir esses produtos, poxa, deve ter mais gente como eu, né? Por que tem que ser importado e tal? E eu descobri que existe uma indústria super profissionalizada no Brasil, terceirizável, um ciclo muito curto, com mínimos baixos. Então, cara, é um playground para o empreendedor. Quer dizer, uma pessoa que resolve montar uma marca nessa indústria, em 90 dias ela tem um negócio pronto. Legal. Poxa, você tem uma demanda reprimida clara no Brasil. Eu dei aqui o meu exemplo, mas aí quando a gente vai fazer uma pesquisa um pouco mais qual e quant, fica claro que o consumidor ele busca por um produto de maior saudabilidade. E aí eu tô falando de
produto, serviço, educação e tecnologia. E não existe. Quer dizer, existe, mas é muito pouco no Brasil. Demanda reprimida, né? Tem mais demanda que oferta. E uma juventude que, eu diria assim, sem medo de errar, que pelo menos 10% daqueles que se formam hoje no Brasil pretendem empreender em wellness e saúde ou longevidade, né? Que legal, cara. Então, assim, você tem um mercado claro, né? Mercado de wellness e saúde no mundo hoje é de 6,3 trilhões de dólares. A perspectiva é que ele chegue a 9 trilhões de dólares em 2029. O Brasil é o 12º mercado global. Então, assim, e com toda essa demanda. Então, a gente decide nesse novo ciclo da vida, mudar de lado do balcão. A gente monta uma Venture Capital e Builder, né, um fundo de investimentos e construção de novos negócios, para ser sócios dessa moçada boa que está empreendendo dentro do ambiente de wellness e saúde. Chama-se Rebels Ventures. Legal. Quem tiver interesse, tiver um negócio, oportunidade, hein, galera? Rebels.cc. Boa, que legal, cara. Galera, eu quero só fazer uma rápida pausa aqui para agradecer o patrocinador desse vídeo, que é o Crisp. O Crisp é a minha ferramenta to go de suporte, de vendas, de marketing. Eu uso eles para tudo, de verdade. Eu tenho o plano mais caro do Crisp. E ela é uma ferramenta completa porque eu plugo aqui todas as minhas automações de WhatsApp, minhas automações de e-mail, meu CRM, e eu centralizo tudo o que acontece em todas as minhas redes sociais aqui dentro do Crisp. Eu não só centralizo todas as minhas redes sociais, como eu crio fluxos, eu crio processos, eu crio automações. Eu tenho o meu time inteiro trabalhando aqui, a API deles é muito boa, eles inclusive têm uma parte de atendimento já com o AI, a experiência da ferramenta é muito boa, a UI é muito boa, então o Crisp é uma ferramenta realmente muito boa. Eu tô usando desde abril do ano passado, o Crisp já vai fazer 1 ano agora, na data desse vídeo, e galera, eu recomendo demais a ferramenta. Então, se você busca uma ferramenta gratuita para te apoiar no seu negócio, eu recomendo demais o Crisp, e eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E, bom, o pessoal deve estar se perguntando, tá, mas por que a gente tá aqui conversando, né? E você entrou na comunidade MicroSaaS, né, cara? Faz quanto tempo que você tá na comunidade? 7 meses. Legal. Deve ser por aí. Tenho aprendido, assim, horrores. Eu brinco com o Bruno que eu sou meio voyeur ali na comunidade, né, assim, porque eu respeito muito essa coisa comunitária, assim, né, eu me vejo meio como um outsider, assim, pra mim é novo o negócio do MicroSize ainda, então acho que eu tenho mais que aprender do que falar, né, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. O negócio do MicroSize, eu me apaixonei por esse mundo ainda no meu negócio anterior. Eu tinha um negócio de desenvolvimento de software lá dentro, uma verdadeira software house lá dentro. E eu senti uma dificuldade muito grande de integração das áreas de negócio com a área de desenvolvimento de software, né? E eu sentia que isso era uma dor comum quando eu conversava com meus colegas de mercado. Era uma demanda constante e era muito difícil fazer com que a área de negócio compreendesse a priorização da área de digital e vice-versa, né? A má notícia disso é que eu percebo que essa coisa da digitalização das empresas no país, ela já não é uma novidade, né? Ela vem aí pelo menos na última década. E as áreas de negócio tentaram tanto compreender as áreas de tecnologia e vice-versa, que elas já desistiram de entender uma das outras. Então tem uma coisa assim, cara, deixa eu me virar aqui, porque eu não tô afim de entrar no backlog, né? E quando eu cheguei nesse negócio, assim, eu ali na gestão, na liderança de uma companhia, eu falei, cara, tem que ter uma solução para isso, né? Assim, por que a área de negócio não pode, não consegue entender tecnologia e vice-versa? E aí, pesquisando na internet, eu cheguei nessa lógica do MicroSize, né? De você fazer um serviço. E eu, na minha vida prévia ao empreendedorismo, eu trabalhei na Accenture, implantando sistemas. Meu pai é da área de tecnologia, então a minha casa, a minha vida sempre foi muito dentro da área digital, de tecnologia, e faz muito sentido, assim, né? Poxa, eu tinha uma regra lá no desenvolvimento de software, na companhia, que era assim, cara, se existe alguém com mais de 15 recursos desenvolvendo esse feature que a gente deseja desenvolver, a gente não vai desenvolver, a gente vai contratar o size dele. Então o MicroSize é isso, estrito senso, né? Assim, cara, legal. Poxa, antes para você fazer uma solução de um feature, você precisava entrar lá no back, no front, aquelas horas todas, etc. Poxa, hoje você tem, principalmente com o advento do AI, você tem uma aceleração e uma possibilidade enorme nesse processo. Para mim, como empreendedor, isso é um mundo de possibilidades. Abre muita porta, né? E assim, eu sempre tive muito nessa vida assim, cara, bicho, eu não vou tentar aprender, eu vou comprar o conhecimento, sabe? Hoje em dia com a internet, você tem essa possibilidade. Quem é a pessoa no Brasil? Eu tinha as referências gringas e tal. Quem é a pessoa no Brasil que melhor fala disso de uma maneira que eu consiga entender? Né? E aí eu cheguei nessa pessoa aqui que é o host desse canal, né? O host e o hosto desse canal. E, puta, cara, pra mim foi
assim, stick, assim. Eu fiquei meio que viciado ali em ficar vendo, assim, o Bruno é muito didático, é muito fácil de entender. Aí eu fui fazendo lá a engenharia reversa dos canais do Bruno, fui chegando, aí cheguei no site dele, cheguei nos cursos, cheguei na comunidade. Ah, legal. Me inscrevi lá, quietinho, não falei com ninguém. Aí ele me viu, me chamou, depois de um tempo, inclusive. É que eu fiquei sabendo que tinha uma estrelinha no grupo lá, um passarinho me contou, Aí eu falei, pô, vamos conhecer e tal, e aí aqui estamos, cara. Que legal. Super sinergia, assim. Enfim, tô aprendendo muito e recomendo. Certamente vai ter um corte dessa hora aqui pra eu compartilhar nas minhas vídeos. E, cara, recomendo demais, assim. Porque você fazer parte de uma comunidade, eu faço parte de umas 4 ou 5 comunidades hoje. Cada uma na sua área, né? Você fazer parte de uma comunidade é uma oportunidade que você tem de aprender com o exemplo. Tem uma frase que eu amo, que eu usava na reserva o tempo todo. E continuo usando agora na Rebels, que é: se o conselho é bom, o exemplo arrasta, né? Porque se ideia valesse alguma coisa, era vendida a balde de 10 centavos, né? Então, a melhor coisa que tem é você fazer parte de uma comunidade, porque você vê lá os casos práticos, as pessoas que estão, as dores e delícias, as merda que dão, sabe? E, cara, é muito legal você estar num ambiente que todo mundo compartilha do mesmo sonho, né? Da mesma visão e um ambiente seguro, principalmente. Totalmente, cara. Totalmente. Assim, tem as coisas que a turma fala que eu não entendo porra nenhuma, mas 90% das coisas eu entendo pra caramba. Nem eu entendo tudo que eles falam lá. Às vezes os caras pedem assim, cara, é muito legal isso, assim, às vezes alguém diz assim, pô, alguém tem uma referência de uma aplicação que faça isso. Aí, cara, ele vem, sei lá, umas 4, 5 referências de aplicação. Eu penso, caraca, eu já tive muito essa dor, eu já precisei muito dessas referências. Caraca, deixa eu salvar aqui no meu bookmark, assim, sabe, no meu notes. E no final do dia é isso, cara, porque eu vou precisar de novo, sabe? E... enfim, muito legal. E, cara, o que você acha que agora que você conheceu esse universo de microsas, você falou de AI e tal, o que você acha que foram, tipo, as maiores lições aprendidas vendo esse mercado, vendo esse movimento, entrando na comunidade? Eu queria ter uma visão de fora um pouco sua, assim. Como bom marqueteiro, vou te dar uma dica de um slogan que eu acho que você deveria usar. Adoro dicas. Porque é um slogan que virou um meme algumas semanas atrás. E eu acho que traduz a resposta para sua pergunta. Primeiro você começa, depois você melhora. Excelente. Certo? Então, o que eu aprendi com o microsas é que a melhor forma de você começar é usando a metodologia de construção de um microsas, certo? Você consegue ali em poucos dias, às vezes já tem uma soluçãozinha ali pronta. Poxa, com o AI aplicado, as ferramentas de no-code, low-code, então, ficou muito mais fácil. Muito. Em horas, às vezes, você consegue ter uma soluçãozinha, um botzinho, alguma coisa que vai atender seu cliente, causando uma boa impressão, né? Distribui aquilo na sua mídia social e aí você vai ver o que a pessoa vai falar e aí você vai melhorando. E é isso, turma, que você já segue, porque você já tá no canal, né? Mas, enfim, é isso que ele ensina e que, puxa, que depois você tem ali um balde de exemplos todos os dias que você compara. Então, assim, eu tô precisando fazer, sei lá, cara, uma solução de vendas B2B, sei lá, para vender bem de consumo, qualquer que seja o bem de consumo. Cara, de repente o cara tá fazendo uma solução de um produto digital, B2B, que ele fez em microsas, e fala assim, cara, tá aqui meu framework, é usar a mesma coisa, né? Assim, enfim, então acho que é isso, assim, o que eu aprendo todo dia ali na comunidade, e eu acho que a solução que o microsas proporciona, a gente tava conversando no backstage, né, que o nome às vezes é ruim, porque quem sabe o que é microsas, sabe tudo isso que a gente tá falando aqui, né? É por isso que eu falei pra você usar como slogan. Porque se você vender a mesma coisa que você vende, falando assim, cara, eu te ensino a primeiro você começar, depois você melhorar. Bom slogan esse aí, bom slogan. Assim, é isso que eu te ensino, né? No digital, né? Com produto digital. É isso. Legal, cara. E quando você começou a falar, você falou sobre funil ACP. E esse conceito do funil ACP, a gente veio conversando no backstage, você também meio que foi pegando ele recentemente dentro da comunidade, né? Sim. Eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, como que você encaixou as peças microsas, ACP, tipo, porque me parece tudo um quebra-cabeça que você está construindo aí nesses meses, né, cara? Uma coisa é distribuição, outra coisa é produto, certo? O ACP é distribuição. O ACP, para mim, é a metodologia de ACP, vou falar qual é meu ponto de vista dela, mas a metodologia da ACP é a melhor forma que você tem de vender o seu produto e desenvolver o seu produto. Sejam novos produtos ou a melhoria do que você já tem. Principalmente para quem está empreendendo. Empreender é começar algo do zero. Né? Quando você começa alguma coisa do zero, uma probabilidade muito grande você não vai ter dinheiro. Então, a forma mais fácil de você conseguir vender o seu produto e ter o melhor produto é você usar a metodologia ACP. E foi por isso que eu... O que é ACP? Explicar. Por isso que eu, fazendo a retrospectiva da minha vida, porque eu fui conhecer esse funil muito tempo depois de usava empiricamente, cara, isso precisa ser divulgado. O ACP é o seguinte,
primeiro você criar a sua audiência, e hoje com as mídias sociais isso é muito fácil de você criar, só você abrir uma conta, né? E começar? Não sei fazer conteúdo. Querido, a gente também não sabe. E aqui estamos. Novamente, com AI, hoje é muito mais fácil fazer do que antigamente, né? Então você cria aquela audiência. Cara, se você tem 10 pessoas te escutando no Instagram, isso já é uma audiência, tá, gente? Se você tem 2 pessoas escutando no Instagram, isso já é uma audiência. Uma audiência pequena, mas é uma audiência, né? Quando você cria aquela audiência, você vai ver que tem uma parcela daquela audiência que ela vai ser mais engajada, que ela se interessa mais pelo tema que você tá falando. E aí, você pode upsell o seu conteúdo para aquela parcela. E aí você cria uma comunidade. Ou seja, como é que você faz isso? Você pode criar um grupo de WhatsApp, você faz um conteúdo lá e fala, olha, gente, se você se interessa sobre o tema que eu tô falando aqui eu tenho que falar de uma maneira no tempo que dá, porque eu não vivo aqui de criar conteúdo. Mas, pô, eu tô criando aqui um canal no WhatsApp, ou eu tô usando qualquer dessas plataformas de gestão de comunidade que já existem, que se você me pagar um FII mensal, eu vou te dar mais informação sobre esse assunto que eu falo aqui. E aí, sei lá, daquelas 500 pessoas que seguem no Instagram, 50 vão pagar para fazer parte do seu grupo de WhatsApp. E ali tudo, pelo menos eu sempre fiz assim, né? Tudo que a gente ou ia criar de campanha, ou ia criar de produto, ou abrir loja, ou criar um slogan. Tudo que a gente pudesse perguntar para a comunidade antes de fazer, a gente perguntava. E o que eu comecei a perceber, Bruno? Quando eu perguntava e implementava, quando eu lançava, a venda era imediata. Porque quando a pessoa se sente parte do desenvolvimento de produto, se sente escutada... Isso é muito poderoso. Porra, é muito poderoso, cara. Ela sente que ela é sócia, né? E é mesmo, né? Naquele negócio. Então eu acho que o funil ACP é o CAC negativo, né? Porque a pessoa paga para ser seu cliente. Olha que coisa maravilhosa. Isso, né? É muito legal, né? Ela paga para ser seu cliente, né? E depois você vai vender os seus produtos para ela. E eu acho que, no meu caso, eu vendia produto físico, né? Não vendia produto digital. Obviamente, quem é membro da comunidade tinha um conjunto de benefícios. Então, sei lá, frete grátis, um atendimento personalizado, uma consultoria de estilo, um seeding, né? Então, poxa, a gente sempre quando vai lançar um negócio tem seeding. Aí você contrata um monte de influenciador para receber teu seeding. Meus influenciadores eram meus clientes. Né? Assim, então, a gente sempre usou isso na construção das nossas marcas. E quando se fala de ACP também, hoje, no ambiente digital, que é o que a gente está falando aqui, eu vejo que as pessoas sempre focam muito em falar de ACP para produto digital. E eu acho que eu sou um exemplo bom de que isso é uma besteira. Isso é muito legal, cara. Isso é um bom ponto. Porque realmente o ACP, ele é muito associado no Brasil por causa do digital mesmo, né? Isso aí. E por quê, né? Talvez as pessoas nem saibam o que se chama ACP, na verdade, o nome, né? Exatamente. E assim, o ACP é só para você botar legenda numa coisa que... cara, olha, bicho, você fala na internet já... Por que você não cria uma comunidade menor para você trocar e aprender um pouquinho mais e depois você fazer teu produto? Em teoria, ACP é isso que eu acabei de falar. Legal. E como que você vê microsas e ACP? Então, quando você tem um produto digital, a sua comunidade ela vai te dar muita opinião com relação a coisas a problemas que você deveria resolver. Né? Só que você tem 2 alternativas nesse caso. Ou você sai para contratar um time de desenvolvedores, ou uma agência, uma software house, poxa, que é muito caro. Ou você aprende uma metodologia de ideação e desenvolvimento em microsize de um produto digital que, cara, no máximo vai te custar um subscription de algumas dezenas de dólares, né? Por mês. Isso vai te exigir um pouquinho mais de trabalho? Vai. Mas, entretanto, todavia, principalmente como a gente disse já, com o desenvolvimento do AI, tá cada vez menor esse trabalho, né? Gente, hoje você consegue desenvolver software no microsize falando em português, com o copilot de um serviço. Isso é muito legal, né, cara? É muito legal. Você não precisa entender de Python, entender de Java, entender de nada. Você precisa falar em português o que você quer e perguntar para ela, olha, eu gostaria de desenvolver um produto digital assim, assim, assado. Como eu devo fazer isso? Aí essas ferramentas vão te ensinar a ir fazendo as coisas. Então é assim que eu vejo o microsize. Aí depois que você entendeu qual comunidade você tinha que desenvolver esse produto, e você desenvolveu esse produto, aí você pergunta para essa comunidade se ela quer comprar esse produto. Uma vez que você já tem esse produto. Você pergunta para sua comunidade se ela pode divulgar para os seus amigos esse produto. Então é um ciclo infinito de feedback e venda usando uma metodologia ACP de um produto microsize, né? Mas uma coisa está vinculada à outra, porque você só consegue desenvolver um microsize bom se você perguntar para a comunidade qual é a dor dela. Isso é muito legal. Porque você traz os beta testers e se você põe todos os beta testers que os early users, né, que topam testar a sua ideia, que você nem tem nada construído, e põe num grupo de WhatsApp, você em tese já formou uma comunidade ali. É isso. Né? Isso é muito legal, cara. E hoje
assim, falando de audiência, comunidade e produto, você também produz conteúdo, cara. Sim. Conta um pouquinho o que você pensa sobre conteúdo para empreendedores, né? Porque a gente tá num programa aqui de founder to founder, assim. Sim. Então, o que você diria pra galera, assim, que quer entrar nesse mercado de conteúdo e como isso beneficia ou beneficiou seus negócios? Porque tem tudo a ver com o ACP que a gente tá conversando aqui, né? Então, eu brinco com esse negócio de internet, eu cheguei quando tudo era mato, né? Eu comecei como CEO a falar do meu negócio na internet, muito antes dos CEOs entenderem que a marca pessoal era um negócio muito importante para o negócio, né? Então acho que primeiro é importante a gente falar disso. O algoritmo, gente, ele privilegia muito mais a pessoa física do que a jurídica. Por um motivo muito simples. É com a pessoa jurídica que o algoritmo ganha dinheiro, certo? Então, a pessoa jurídica, o algoritmo sabe que ela vai botar lá o cartão de crédito para patrocinar o conteúdo e entregar mais. A pessoa física, o orgânico é muito maior. Então, trabalhar a marca pessoal, ela é muito importante para quem nos escuta. Ah, não sei fazer. Cara, tem coisas que a gente pode optar por fazer ou não. Esse é o tipo de coisa que, se você é um empreendedor, você não tem opção. Você deveria fazer. É obrigação. Ah, eu faço mal. Faça mal. É melhor do que não fazer, né? Mas você não tem que fazer, sei lá, sendo mais inclinado para venda e marca, você não tem que fazer o apagar e receber do seu negócio, você não deve gostar tanto também, mas você não pode deixar de fazer. A mesma coisa é a marca pessoal. Então eu sempre fiz marca pessoal na internet. Só que depois que eu deixei a empresa, que eu tomei a decisão de deixar a empresa para empreender novamente, fiquei desempregado, eu tive mais tempo, né? Então, e também numa fase da vida, que acabou sendo a criação do fundo, que tem tudo a ver com isso, né? De pensar assim, em vez de ser o operador de um negócio, eu quero leverage o meu conhecimento. Eu vejo assim, Bruno, existem 3 formas de você escalar um negócio, basicamente. E você dá escala pro seu negócio, né? O americano chama de leverage. Né? Tipo uma vantagem, assim, né? Leverage você subir degraus, né? Então, a primeira é o capital. Você tem dinheiro para investir, certo? A segunda é o código. Porque, cara, você desenvolve uma tecnologia, ou microsize, ou velha guarda, roots, você tem um investimento aqui que pode escalar para o mundo todo. Então, a tecnologia escala muito, né? E o terceiro é o conteúdo, certo? Só que o conteúdo é o mais fácil, barato e rápido de fazer. E mais acessível também. E mais acessível. E capital não é uma opção para você. Ou você tem ou você não tem. Tecnologia. Hoje em dia, cada vez menos. Mas até 2, 3 anos atrás, você tinha que ter dinheiro para investir em tecnologia, né? Conteúdo é só ligar a câmera, certo? Então, eu, nessa fase da vida que, eu tenho mais disponibilidade, eu quero leverage o meu conhecimento, seja através de um investimento que eu faço e vou emprestar valor de conhecimento para esse sócio novo. Enquanto eu não tinha feito esses investimentos, vou usar o tempo que eu tenho a mais, e depois eu vou estar mais ocupado, eu vou ter que criar um sistema que me facilite na criação de conteúdo, vou sentar o dedo na criação de conteúdo, né? E é impressionante como volta, cara. Sempre volta, né? Conteúdo é maravilhoso, né, cara? E eu comecei a criar conteúdo falando do meu conhecimento. Seja o conhecimento da referência que eu tinha de uma empresa, seja o conhecimento técnico de alguma área de negócios. Eu sempre tento dar uma estrutura, assim, porque eu já senti essa dor de falta de conhecimento, né? E eu sei, o meu canal principal é o Instagram, né? Então eu sei que eu vou ter ali 2 minutos para passar um conhecimento para a pessoa, e eu sei que nesses 2 minutos eu não vou conseguir ser profundo em nada. Então o que eu tento é dar uma cara de entretenimento. Eu não tento ser valor, né? Porque ou o seu conteúdo é entretenimento ou o seu conteúdo é valor. Então eu dou uma cara de entretenimento entregando um pouco de valor. Em 2 minutos você não vai conseguir entregar valor com profundidade. Então, quer dizer, eu deixo um insight importante que toque a pessoa, tem que tocar a pessoa, a ponto de depois ela entrar no GPT ou depois ela entrar no Google e fazer uma pesquisa mais profunda para aprender mais sobre aquilo. Legal. Esse é o meu framework. E eu vi que quando eu comecei a entregar dessa maneira, cara, explodiu em engajamento, assim, né? Quanto tempo você demorou para achar ser um meio criativo, assim? Cara, assim, eu tinha um negócio de consumo, né? Então, assim, eu tinha que falar para um público interno de quase 5 mil pessoas e motivar essas pessoas. Então, eu aprendi a estar no palco, né? Então, assim, sei lá, trimestralmente tinha um evento para 5 mil pessoas na empresa. Gente pra eu caramba. tinha que ficar lá na frente 3 horas e eu me fantasiava, virei um show, tive que aprender a virar um showman, né? Porque eu acho que uma empresa é tão somente a sua capacidade de comunicação. Quando a gente fala comunicação, as pessoas acham que é pra fora, elas falam pra dentro. Legal. Quanto mais a gente se comunicar e melhor a gente criar um sistema, processos que facilitam a comunicação,
mais as pessoas vão entender o que elas precisam fazer, em que empresa elas trabalham, e por consequência elas vão ser mais produtivas. Então esse lugar de comunicação para dentro, eu sempre me desenvolvi ao longo desses 18 anos. Isso me ajudou muito, depois para fora é um passo. Então tudo que eu usava, né? Porque às vezes você tem 2 minutos no corredor para tocar o coração de uma pessoa que tá desmotivada, ou que não tá entregando exatamente o que ela precisa entregar, ou que, puxa, tá brigando com alguém. O papel de um líder é ser o vassoura officer, né? Porque você aponta pra onde vai e vai varrendo a sujeira do caminho pra ajudar as pessoas, né? Então, o que eu fazia com as pessoas na companhia é o que eu tento fazer na internet, né? E esse foi meu treino. Legal, cara. Você falou que se acertou, né? Então foi recentemente que você começou a bombar no Instagram, Recentemente eu passei a ter mais tempo. Eu não tinha muita infraestrutura, eu tinha uma pessoa maravilhosa que me ajudava. O primeiro negócio que eu fiz, Bruno, sabe o que foi? Pós-companhia, comprei participação numa agência de marca pessoal, digital. Que legal, Blank. cara. Os moleques são fantásticos, inclusive que está nos assistindo depois procura Blank. Por que aconteceu? Eu tinha um mídia social da empresa, né, que a empresa me provia um recurso para ter. Eu saí, ele ficou lá, super bem encaminhado. Eu falei, cara, eu preciso achar alguém para me ajudar na edição dos vídeos. O que eu faço? Eu sou muito disciplinado, cara. Todo dia de manhã, eu acordo cedo, eu acordo umas 6, 7 horas da manhã, eu faço a minha ginástica, eu me alimento, leio o que eu preciso ler. E depois que eu leio, eu sempre tenho um insight. A minha vida inteira, eu escrevi parágrafo, um artigo, que me dava vontade depois da leitura. Falei, bom, já que eu escrevo esse parágrafo... Você sempre teve o hábito de criar, então? Sempre tive o journaling ali no dia a dia. Cara, eu vou gravar um vídeo sobre o que eu escrevi. Então, o meu processo de criação de conteúdo pra internet leva 20 minutos. Cara, que legal isso. E aí, cara, eu mando pra agência, pra Blank, eles são fodarásticos na edição. Alguns roteiros, às vezes, eles me mandam, porque às vezes a gente precisa de mais conteúdo do que eu tenho, etc. Puta, são muito assertivos a cada vez mais, né? Porque vão também entendendo que funciona. E assim, cara. Que legal, cara. Cara, pra gente ir caminhando pro encerramento, assim. Então, o que você dá de conselho pra empreendedores e pra fundadores que estão no início da jornada, estão aqui escutando a gente falar sobre conteúdo, sobre comunidade, sobre software? O que você diz pra essa galera aí que tá nesse início de jornada? Primeira coisa, subscribe, assinem a comunidade Microsize. Primeira coisa. Isso aí, gente. Quando, assim, a gente tá falando isso de backstage, por isso que eu falei aqui do slogan pro Bruno, aí abrindo um pouquinho do que a gente falou, né? O nome Microsize, pra quem sabe o que é Microsize, né? É óbvio que é um nome que, se você é dono de uma empresa, se você é tudo menos, quer dizer, vou falar uma besteira aqui, é também para pessoa de tecnologia, porque facilita muito o trabalho, e a pessoa de tecnologia, quem tá me assistindo sabe, tá assistindo, não tá falando, então sabe que eu tô falando a verdade, sabe que em algum momento o Microsize, o AI, o no-code, o low-code, cara, o mercado de desenvolvedores de software vai ter um problema, vai ter menos trabalho, vai ter menos recurso disponível para contratação. Então a gente vê hoje muitos novos empreendedores vindo da área de tecnologia. Por isso, esse é o dev empreendedor. Poxa, eu acho isso lindo, né? A pessoa que reconhece, poxa, o Zeitgeist, que é a cultura do seu tempo. Não tem jeito, não tem como lutar contra isso, é mais forte do que todos nós. O AI tá vindo aí, o AI vai codear cada vez melhor, daqui a pouco veio o AGI, vai codear mais ainda. Então você, cara, pô, eu tô entendendo isso, por que eu vou ficar negando, né, que isso vai acontecer? Eu vou empreender dentro desse lugar, né? Então esses são os early adopters, é quem primeiro tá usando o Microsize, é quem primeiro tá usando o AI. Agora, quem tá nos escutando aqui, que é gestor de uma empresa, trabalha numa área de negócio, que tá lá usando o GPT, né, conversando com o GPT, achando que isso é usar AI, não é, gente. Microsize é pra vocês, muito mais do que pra quem é técnico, né? É pra gente como eu, que é como você. Eu não sou técnico, né? Exatamente, cara. Assim, então, quem aprende a usar esse negócio, pô, mas eu não sou empreendedor, eu sou executivo de uma empresa. Cara, você deve ter um monte de tarefa repetitiva, né? Que você fica lá apertando o botão, você tem que ficar jogando uma planilha pra outra, você tem que fazer... Cara, o Microsize resolve isso. Você vai apertar só um botãozinho quando você acordar de manhã. Cheguei, ou nem isso. Quando você abrir seu e-mail, já vai estar lá no seu e-mail, ou no seu WhatsApp, né? Então, se você aprender a fazer isso, você vai ganhar muito mais tempo para jogar nas coisas que realmente precisam de você. Então, eu acho que esse é o primeiro recado. E como é que você aprende isso? Faça parte da comunidade Microsize. E outra coisa, além disso, como esse canal que você está assistindo aqui, existem diversos canais especializados no mundo todo, desses conceitos que a gente falou aqui, ou newsletters, né? E aí um conselho que eu dou, Bruno, né? Assim, as pessoas falam assim, cara, vou assinar uma newsletter sobre, sei lá, gestão de negócio. Aí o cara assina 20 newsletters. Gente, quem tem 20 opiniões não tem nenhuma opinião. Então gasta um tempo grande, usa o GPT, né, para descobrir dentro do seu perfil qual é a melhor newsletter para você, no máximo 2, né? Pega assim, assina 3, 4 newsletters que você se comprometa a ler
todos os dias ou todas as versões dessa newsletter. Então, curiosidade para buscar informação na internet, para ler livros a respeito, você tem que ser curioso. E aí não adianta nada a curiosidade se você não tiver coragem de botar de pé as ideias que vão vir a reboque. Então, o que eu recomendo é assinar a comunidade MicroSize. Também recomendo. Segundo, curiosidade, busca informação, muita informação, né? Seja na comunidade ou fora dela. E terceiro, coragem para executar suas ideias. E o MicroSize é uma excelente ferramenta de execução rápida, fácil e barata. Cara, bom, gente, depois dessa propaganda, se você não assinou a comunidade ainda. Mas, Rony, cara, muito obrigado por te ter aqui no programa. Obrigado pelo seu tempo e pela experiência. E por fazer parte da comunidade e acreditar, cara. Assim, eu adorei o papo. Eu tô aprendendo todos os dias. Eu tenho uma... Realmente, assim, eu acho que a gente falou aqui de você pagar para aprender. Paguei pouco. A gente tava falando isso aqui no backstage também. Eu acho que cabe um mastermind. Escreve aí se você concorda comigo no comentário aqui do Bruno. Cabe um mastermind high ticket para que você consiga se dedicar mais às pessoas que estão ali. Eu pagaria, e tenho certeza que muita gente a mais pagaria, porque o tanto que eu tô pagando ali por mês de MicroSize, vis-à-vis o conhecimento que eu tô adquirindo, a sensação que eu tenho é de que é barato. Então, eu acho que você deveria upsell um produto assim, eu tenho certeza que vai ter consumidor, e eu tô aqui em agradecimento a isso. Bom, gente, se vocês acham que é uma ótima ideia, então comenta aqui embaixo pra eu ficar sabendo também. E Rony, cara, mais uma vez, muito obrigado, viu, irmãozinho? Pra caramba.